Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Assis. Hoje falaremos sobre a parte de análise pervasiva. É um recurso exclusivo para a versão do HANA do SAP Business One. Primeiro ponto importante é verificar se ela está ativada no seu ambiente. Você precisa ativar para cada base de dados. Para isso, acesse a SLD, conhecida como System Landscape Directory. Em seguida, digite o usuário, B1 Site User, e informe a senha. Após isso, clique aqui no Server Name. Repare que ele vai carregar todas as bases. Ó. Então, para cada base de dados, você precisa fazer a ativação. Para ativar, clique em Services. Você tem uma aba separada. Aqui você tem uma opção chamada Analytics Platform. Clique no link e o sistema abrirá uma nova página. Aqui você tem empresas. Repare que eu tenho o status de inicialização, ou seja, a empresa que estiver com o status inicializado significa que eu já ativei. Caso eu utilizar numa nova empresa, eu preciso, por exemplo, eu tenho essa empresa aqui, base Renato. Clico aqui dentro dela e eu tenho o botão inicializar. Então é importante efetuar isso para cada nova base de dados criada ou importada para o seu ambiente. Lembrando que isso é feito dentro da SLD. Se você não ter acesso, será necessário solicitar acesso junto ao administrador do ambiente. Clicando em Services, Analytics Platform, clique no link. Em seguida, Empresas. E você tem uma tabela com todas as empresas e o status de inicialização. Status inicializado significa que já iniciou para aquela empresa selecionada. É só clicar aqui dentro da empresa e você tem o iniciar. Deixa eu voltar aqui lá em empresas novamente. Ó. Deixa eu pegar uma que não tem. Essa aqui, base do Renato. Ó, inicializar. Esse é o primeiro ponto. Após isso, você vai conseguir acessar o SAP Business One normalmente e você tem essa tela inicial, que é o cockpit. O cockpit é para cada usuário, onde você pode atribuir cada informação relacionada a um dashboard, a um KPI ou qualquer outra informação desenvolvida voltada à sua empresa. Ele até informa que você pode adicionar widgets para ter uma perspectiva do desempenho da empresa. Você também pode tomar as medidas adequadas com base na perspectiva obtida. Ou seja, isso vai ajudar você a tomar decisões na empresa, né? Então é importante você ter várias informações de acordo com um dashboard ou um KPI criado relacionado ao seu processo, ou melhor, ao desempenho da sua empresa. Clique aqui para começar a utilizar o cockpit. Se eu clicar nesse sinalzinho de mais, ele vai abrir a galeria. Essa galeria permite selecionar, clicando aqui no combo, eu tenho dashboard, indicador de chave de desempenho, é o KPI, contagem de objeto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em dashboard, eu consigo carregar cada dashboard disponibilizado para o meu cockpit inicial. Por exemplo, repare que eu tenho várias opções aqui dentro. Eu tendo permissão, eu vou conseguir carregar e visualizar o dado compatível àquele dashboard normalmente. Para anexar o dashboard ao seu cockpit inicial, clique no sinalzinho de mais. Repare que ele vai modificar a cor. Ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, 5 principais clientes. Cliquei, ficou verde. Se você clicar novamente, ele dá aqui embaixo uma mensagem de bloco eliminado. Clica no sinalzinho de mais, bloco anexado. Mais um. Cliquei, bloco anexado. Então, eu estou carregando cada bloco para o meu cockpit inicial. Isso vai ajudar na minha análise da empresa. Após clicar aqui no sinalzinho de mais, repare que a cor modificou para verde. Então, significa que o bloco foi anexado ao meu cockpit inicial. Eu ainda estou na galeria. Clico nessa seta, retornar. Quando você clicar, ele está em modo de edição. Então, por exemplo, eu posso aumentar o tamanho. Isso é mais importante
posso diminuir o tamanho dele. Isso depende muito da quantidade que você tem. Caso você carregou algum erroneamente, você está em modo de edição ainda. Então, eu posso clicar, manter pressionado e arrastar. Clica, ó, não soltei o cursor do mouse. Mantém pressionado, vou arrastar e soltar aqui na lixeira. Bloco eliminado. Vou aumentar esse e esse também. Para salvar, você tem aqui esse botão. Clique dentro dele. Em seguida, atualizar o meu cockpit. Pronto. Meu cockpit inicial para o meu usuário já tem os blocos relacionados. Cada bloco foi utilizado através de um dashboard. Então, vou pegar o dashboard e vou vincular ao meu cockpit inicial. Qual que é a vantagem disso? Vou lá em administração, ó, selecionar a empresa. Digamos que eu fechei o SAP. Então, selecionar aqui novamente o usuário e a senha. Quando eu entrar no SAP Business One, ele vai carregar o meu cockpit inicial com o que eu havia importado. Então, eu importei um, aparecerá um, dois, três, assim de acordo com a quantidade. Então, isso é uma praticidade muito grande, pois o usuário consegue enxergar algumas informações bate-pronto de acordo com o usuário dele. Beleza. Vou clicar aqui no lápis. Eu tenho o modo de edição. Sempre quando você clicar no lápis, repare que ele muda um pouco a cor, fica um pouco claro, como se fosse o modo de edição. Então, se eu clicar, manter pressionado e arrastar para baixo, aqui embaixo, ó, bloco eliminado. Clico, mantenho pressionado, arrasto para baixo, bloco eliminado. Então, demonstrei como que você carrega. Porém, eu quero criar um novo. Como que é feito para criar um novo? Você tem duas formas. Você precisa ter a consulta. Você pode desenhar uma consulta simples no SQL, normalmente, ou você tem a possibilidade de fazer uma Calculation View. É um recurso mais avançado, onde você faz lá isso dentro do RunStudio, registra no SAP Business One e utiliza ela numa consulta. É recomendável para aquelas consultas gigantescas, onde pode interferir na performance, pois um ponto forte do HANA, né, ler dados em memória. Então, dependendo do caso, o desenvolvimento acaba fazendo transações utilizando a Calculation View. Para alguns processos, você pode fazer uma consulta direta utilizando o seu SAP, ferramentas, consultas, gerador de consultas. O que eu fiz? Eu criei uma consulta simples. E, dependendo do caso, pode atender a minha expectativa. Então, aqui no gerenciador de consultas, eu tenho uma categoria com o nome Dashboards. Então, fiz um exemplo aqui de um dashboard que vai carregar a meta de cada vendedor. Eu fiz uma consulta. Dentro dessa categoria, eu tenho aqui Dashboard Vendedor Meta Mensal, duplo clique. Então, ele tem uma consulta aqui, ó. Parece ser grande, tá? Não é. É uma consulta simples, que ela vai somar praticamente todas as notas faturadas. O que deixou ela grande mais foi que eu acabei convertendo aqui. Se for mês 1, tal, janeiro, fevereiro, tá? Eu fui modificando aqui algumas informações também, de acordo com a consulta. Aí eu fiz um union aqui e carreguei de adiantamento. Luiz, poderia fazer de outra forma essa consulta? Pode, apenas o conceito que é importante eu passar para vocês. Então, você tem uma consulta como referência e carregará essa consulta dentro do análise pervasiva. Em seguida, depois que você já ter uma consulta pronta, independente da forma que você efetuou, tanto lá no RunStudio, Calculation View, ou faz uma consulta direta aqui dentro, clique em Análise Pervasiva. Depois que você clicou em Análise Pervasiva, você tem aqui, ó, bem-vindo ao Pervasive Analytics Designer. É uma análise pervasiva do SAP HANA. Aqui eu tenho KPI, Dashboards e Dashboard avançado. Conforme você vai clicando aqui, ele permite você pesquisar. Então, por exemplo, deixa eu procurar aqui, ó, itens. Ele vai listar tudo que contém o que eu digitei lá em cima. Então, pode facilitar a sua identificação. Se você clicar aqui
percorrer com o cursor do mouse em cada campo, em cada linha, repare que ele abre um X. Esse X significa que é para remover. Então, se você clicar no remover, ele elimina. Eu acabei clicando no nome, tá? Tem que clicar bem em cima do X, bem em cima mesmo, porque se você clicar no nome, ele vai abrir a estrutura dele para você. Então, se você clicar na casinha, ele retorna. Neste exemplo, eu quero criar um novo dashboard. Clique aqui nesse botão, sinalzinho de mais, junto com a nomenclatura. Tem o designer de dashboard. Então, vou criar aqui um exemplo para carregar de acordo com o mês atual. Dentro da minha consulta, eu já tenho tudo pronto. Ah, mas eu quero colocar uns filtros. Eu vou colocar filtro lá no dashboard avançado. Esse daqui, eu posso ter um mecanismo inteligente dentro da consulta. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, dashboard, meta, vendedor meta mensal. Eu tenho uma função que ele acaba reconhecendo aqui. Então, você pode colocar essa informação na sua consulta? Pode. Isso depende da forma que você vai carregar. Então, ó, cria uma consulta, ó, ele pega o mês, relacionar aqui com a tabela de vendedor. Ó, estou usando uma função chamada current date. Então, eu estou pegando o mês atual. Então, tudo relacionado ao mês atual. Virou o mês, a consulta vai virar de acordo com a quantidade de dados no mês atual. Então, eu fiz dessa forma. Mas você poderia fazer também com todos os meses, fazer um dashboard avançado e o usuário vai lá e informa o mês que ele quer obter a informação. Esses exemplos que eu preparei hoje é como se fosse um gestor geral de vendas, avaliando a performance do seu time. Então, retorno lá dentro, clico aqui na pastinha, designer de dashboard, né? Aí aqui, você pode até procurar o nome da consulta. Como eu já sei que ele está lá dentro da categoria dashboards, ó, eu tenho aqui vendedor meta mensal. Quando eu clicar, ele vai carregar os dados. Se eu clicar em OK, ele carregou a estrutura para o meu designer de dashboards. Medidas-alvo. Você vai carregar as informações com base nos valores que é referência para o gráfico. Dimensões. É como se fosse a legenda relacionada a cada gráfico. Eu vou mostrar no detalhe. Por exemplo, o que eu quero exibir para o gestor? Total faturado. Clica, mantém pressionado, arraste e solte medidas-alvo. Próximo. Meta mensal. Clica, mantém pressionado, arrasta e solta. Dimensões. Ah, eu quero que mostre o vendedor, o mês faturado e se ele bateu a meta. Você pode modificar a sequência também, tá? Ele tem até uma legenda aqui, ó, azul, faturado. E esse verde, meta mensal. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, faturado, ó, eu vou clicar aqui, tem uma setinha bem pequenininha aqui, ó, tá cinza, do lado do X e entre essa seta preta. Essa setinha cinza, para baixo e para cima. Se eu clicar aqui, ele vai ordenando, ó. Maior, menor. Eu posso modificar, como se fosse um order by? Sim. Só que eu estou especificando de acordo com o campo. Eu posso clicar no de baixo também. Não vai fazer muito sentido, né? Porque a meta é sempre a mesma. Então, se você deixar o cursor do mouse em cima, ele vai mostrar a diferença que tem, ó, o valor, né? 15 mil reais é a meta. Então, o próximo verde continua sendo 15 mil. O outro também. Agora, quanto cada um faturou, vendeu, é outra história. Por exemplo, vendedor de treinamentos, 52 mil. Vendedora Vânia. Então, você tem bastante informação aqui que você conseguirá carregar visualizando em tela. Então, vou tirar um print. Vamos detalhar mais uns pontos aqui. Medidas-alvo. Então, eu peguei aqui os valores. Dimensões. A referência na legenda. Então, depois que eu tenho um gráfico pronto, fica mais fácil para mostrar. É praticamente isso que a gente está fazendo. Aqui ele tem uma opção chamada limite ao topo. É como se fosse
top 10. É porque tem 10 aqui, mas eu não tenho 10 vendedores. Então tome cuidado com essa informação. Se você ter vários registros, pode ficar muito pequeno aqui, aí vale a pena usar o dashboard avançado, onde o responsável vai lá e utiliza o filtro de acordo com a necessidade dele. Então, isso vai depender muito. Então, se eu voltar aqui dentro, localizar, ó, por exemplo, ó, limite ao topo, 76. Eu não tenho tudo isso de registro. Então, isso vai depender da quantidade. Por que eu falo isso, pessoal? Se você não ter isso detalhado para o usuário final, ele pode achar que não está exibindo os dados, né? Então, isso vai depender muito. Top 10, ele tem até o top 5, ó. Ah, como que eu posso fazer uma prova real? Se eu for lá na minha consulta, gerenciador de consultas, dashboards, vendedor meta mensal. Aqui, ó, eu vou exibir o resultado da consulta. 5 linhas. 5 vendedores. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Top 5. Então, quase colocando aqui pelo menos um top 10, dá para pegar aqui uma exibição inicial. É possível você chamar um dashboard avançado através de um dashboard simples, porque aqui é uma informação rápida, bate pronto. Caso o usuário queira analisar no detalhe, é recomendado utilizar o dashboard avançado, onde cada usuário pode especificar o seu filtro. Ele tem até uma opção aqui de filtro, ó, filtro e parâmetro. Só que assim, eu poderia criar um dashboard, por exemplo, eu vou arrastar aqui um vendedor igual a Luiz Assis. Só do Luiz Assis. Salvaria um dashboard para o Luiz Assis, daria permissão de acesso para o usuário do Luiz Assis e atribuiria ao usuário do Luiz Assis. Ah, vou ter que fazer isso para cada vendedor? Sim. É importante para o vendedor. Só que, neste exemplo, eu estou fazendo geral, para o gestor da área. Por isso que eu não gosto de colocar na consulta. Senão eu teria que ter várias consultas. Where vendedor igual a Luiz Assis. Where vendedor igual a Caleb. Where vendedor igual a Renato. Poderia também, mas não precisa, porque aqui você tem como carregar direto na emissão do dashboard. Vou clicar no X, ele vai limpar esse filtro. Configurações básicas. Aqui você tem a forma do gráfico. Então, gráfico de linhas. Não sou muito fã dele, não. Setores. Não combina muito com essa operação. Colunas sobrepostas. Interessante. Linhas e colunas. Vai ser interessante. Ó. Ele mostra aqui a meta. Gráfico de área. Você vai modificando de acordo com a sua necessidade ou opção que você achar melhor para sua empresa. Ranking. Ó, isso é interessante também, ó. Gráfico de barras e barras múltiplas. Então, isso vai depender muito da forma que você achar mais interessante. Vou deixar lá sobre colunas, que é o que eu gosto de utilizar mais. Aqui você pode mudar em dimensões a sequência. Então, por exemplo, ó, tá repetindo aqui abril, 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 tá o mês 4. Se eu modificar aqui, ó, vendedor para baixo como terceira opção e o mês. Ó, ó como ficou diferente. Mês 4, meta igual assim. Esses dois vendedores. Ah, é? E a Vânia? Deixa o cursor do mouse em cima, 20 mil, faturado. Deixa o cursor do mouse em cima da coluna verde, 15 mil, que era a meta. Então, eu consigo obter mais informações. Aqui nós temos uma opção chamada ação. Eu tenho um exemplo pronto para ela. Para salvar, eu vou clicar aqui em gravar como. Vou colocar o nome aqui. Academia. Meta. Vendas. Mês. Lembrando que eu carreguei com base numa consulta, tá? Então, eu tenho uma consulta aqui, ó, e foi referência. Clique em OK.
Dashboard gravado com êxito. Beleza. Fechar. Agora eu vou clicar aqui, ó, para começar a utilizar o cockpit. E se eu digitar academia agora aqui? Olha quem ele apareceu aqui. Eu poderia filtrar também na galeria pelo dashboard? Pode. Você pode filtrar também. Isso vai ajudar também na sua identificação. Mas eu procurei tudo pelo nome. Clico aqui para anexar o bloco, no sinalzinho de mais, e retorno para o meu cockpit inicial. Agora eu vou aumentar um pouco o tamanho, né? Confirmar, atualizar o meu cockpit. Tá aí. Meu primeiro dashboard pronto. Luiz Assis, olha, quase, hein? Será que... Oh, mas por que ele deixou como não? Não é possível, tá bem em cima aqui. Então, vou ver no detalhe. Deixa o cursor do mouse aqui, qual que é a meta? 15 mil. Vendedor Luiz Assis, bateu a meta? Não. Mês 4. Azul, 14.880, não foi combinado, hein? Então, você consegue bater o olho aqui no detalhe também. Outra informação importante. Se eu clicar aqui nesse bonequinho, minhas configurações pessoais, eu sou um super usuário. Eu tenho uma licença Professional User. Portanto, sou um administrador do sistema. Menu, administração, inicialização do sistema, autorizações, autorizações gerais. Aqui nas autorizações, olha que interessante. Por exemplo, grupo de vendas. Localizar seguinte. E se eu digitar aqui academia, que é o nome, meta, vendas mês. Olha que interessante, você pode definir a permissão. Lembra que eu comentei que eu poderia filtrar o vendedor? Lógico, eu não vou deixar nenhum vendedor ver a informação do que o outro está vendendo. Não tem sentido. Por isso que eu falei que esse cenário aqui era para o gestor. Porém, se o gestor falar, agora eu quero que você quebre para cada vendedor. Aí sim eu poderia fazer um dashboard para cada um e definir a permissão individual correspondente a cada. Então, por exemplo, o manager, como eu sou um super usuário, não tem necessidade de dar uma permissão de acesso individual. Agora, se eu for aqui, por exemplo, deixa eu pegar outro aqui, esse técnico. Ó, ele não é um super usuário. É possível editar as informações. Então, digitei meta. Ele tem até aqui no menu, ó, conteúdo, KPI, dashboard. Olha, ele tem todos, ó, KPI, dashboard, todas as informações, dashboard avançado. Então, você consegue definir a permissão detalhada. Lembrando que é só possível criar um dashboard se tiver uma consulta criada. Se você não ter uma consulta como referência, você não vai conseguir. Por exemplo, se algum usuário falar que estranho, eu liguei lá para os administradores e falei que estranho, eu não vendi só 14.880, está errado. Eu tenho outro relatório que está dando que eu vendi 16 mil, eu não preciso eliminar o dashboard. Quem é a referência para o dashboard? A consulta. Como que eu descubro qual é a consulta? Análise pervasiva. Depois, meus dashboards. Academia. Não vou eliminar clicando no X. Vou clicar dentro dela e ele vai carregar a estrutura. Se eu clicar aqui na pasta, olha que ele mostra para mim. Ah, estou usando uma consulta chamada vendedor meta mensal. Opa, cliquei sem querer. Volto lá, clico na pasta. Vendedor meta mensal em dashboards. Beleza. Só queria saber qual que era a consulta. Fecho. Agora eu vou retornar em gerenciador de consultas, dashboards e bora editar a consulta. Então, a consulta sempre será referência. Eu não preciso eliminar o dashboard. Imagine, pessoal, se você criar, daqui a pouco eu vou mostrar como que você publica vários aqui dentro. E isso dá um trabalho, porque assim, se você acabar eliminando vários e perder o controle, vai dificultar a sua manutenção. Então, esse aqui é o primeiro ponto. O próximo exemplo, eu vou colocar um dashboard na barra lateral. Então, por exemplo, eu fiz um dashboard de lote vencido e eu tenho um dashboard de clientes inadimplentes.
Então, assim, são consultas simples, apenas para demonstrar a funcionalidade. Primeiro ponto, administração, inicialização do sistema, configurações gerais. Em seguida, você vai clicar em exibir. E você tem aqui ativar barra lateral. Ah, então se você for participar de uma implantação, criar um dashboard e atribuir esse dashboard à barra lateral e ele não exibir, significa que você não tem isso ativado. Então é importante. Administração, inicialização do sistema, configurações gerais, exibir, ativar barra lateral. Então isso é um parâmetro importante. Ele tem outra informação nessa tela também. Aqui, se eu clicar em administração, inicialização do sistema, aí eu tenho as configurações gerais novamente, você tem aqui cockpit. Atualizar os KPIs e painéis pervasivos a cada 1 segundo. Então, rapidinho, ele vai atualizar um dado. Daqui a pouco eu vou fazer um KPI com vocês e eu vou eliminar uns dados. Ele vai atualizar bem rápido. Não sei nem se vai dar para a gente perceber, mas eu vou conseguir olhar a diferença para a gente comparar o antes e o depois. Então, é outro parâmetro que é importante, porque se o usuário não ficar atento a esse ponto, ele vai ter que ficar clicando num botão para atualizar rapidamente. E eu vou demonstrar isso. Administração, inicialização do sistema, configurações gerais, cockpit, e eu tenho aqui, ó, atualizar tal. Beleza. Porque o que é esse atualizar? Imagine, se estão entrando com dado lá dentro, pode modificar isso daqui. Não significa que eu vendi 14.880, vai parar aqui? Não. Tem pedido meu que pode ser cair para faturamento. Aqui ele tem um botão para você atualizar a página. Então ele vai atualizar todos os registros. Ó. Quando eu atualizar com aquele parâmetro que eu demonstrei, não preciso ficar fazendo isso. Ele vai atualizar automaticamente. Configurações gerais, cockpit, KPI e dashboard. 1 segundo. Bem rápido. Continuando, análise pervasiva. E eu tenho aqui uma consulta para lote vencido. Então, eu vou clicar aqui. Opa, aqui em cima. Ó. Gerenciador de consultas. Dashboards. Ó, lote vencido. Ué, mas batendo o olho na consulta, eu já sei quais são os vencidos aqui. Sim, mas eu quero exibir isso em formato de um dashboard para o usuário. É muito mais prático. Você abrir o SAP e na tela inicial já mostrar, do que o usuário tem que lembrar de entrar aqui dentro e fazer essa análise aqui com calma. Essa é uma jogada interessante que ele oferece. Lembra que quando eu li aquela informação que ele mostra, ó, eu consigo avaliar o desempenho da empresa. Novo dashboard. Clico na pasta. Qual que é o dashboard que eu vou carregar? Ixi, eu não lembro mais. Será que se eu digitar lote, ele aparece? Apareceu. Clico, carregou a estrutura da consulta. Clique em OK. Valores de referência para o gráfico, medidas-alvo. Clico, mantenho pressionado e arrasto. Então, o que para o usuário final vai ser interessante na legenda? Bom, o nome do item, o código, o número do lote, depende. Antes de salvar, tem um top 10, tá? Antes de salvar, eu tenho aqui agora ação. Clique em ação e eu tenho duas opções. Ações disponíveis e exibir painel nas barras laterais. Então, vou clicar no sinalzinho de mais. Ele tem aqui
o nome da ação. Então, por exemplo, é lote vencido. Janela de destino do SAP Business One. Onde que eu quero exibir essa informação? Business Partner. Ele traz em inglês aqui. Então, tem aqui, ó, o Business Partner. Parceiro de negócio. Não faz muito sentido, porque é um item, né? Sales Order. Também não. Então, eu tenho aqui, ó, item. Ah, então quando eu abrir cadastro de item, ele vai exibir na barra lateral esse gráfico, caso existir, é claro. Aí eu tenho que fazer a ligação, amarrar o painel com o que tem na tela. Se eu clicar no painel, eu tenho várias colunas de acordo com a consulta. E olha o tanto que tem na tela. Confesso que eu já utilizei no máximo duas. Olha, a maioria dos casos que eu já peguei uma só, mas dependendo do caso aí, pode ser até duas. É como se fosse um where. Eu quero exibir na barra lateral onde o item code da minha consulta, do meu gráfico, for igual a quem? Item number, tá? Tá em inglês. Qualquer coisa você pode consultar o site que eu mostrei no treinamento na parte de consultas. Vai facilitar também a identificação de cada tabela. Aqui ele tem o botão para nova ligação, mas não faz muito sentido. Eu poderia ligar outra com um end, né? Where, onde item code do gráfico é igual ao item number, que é também o item code lá da tela. End, não quero end, fecha no X. Apenas uma foi suficiente. Em seguida, eu clico em OK. Então, eu tenho uma ação. Gente, isso faz uma baita diferença num projeto. Alguns clientes que eu já atendi e coloquei isso daqui ajudou muito o processo, porque é uma forma rápida, prática, para o usuário final. Salvar como academia, lote vencido. Salvei. Fecho. E se eu quiser carregar, editar alguma informação, eu posso? Pode. Volto lá na análise pervasiva, só para a gente poder praticar um pouco. Análise pervasiva. Meus dashboards. Então, vou digitar aqui lote. Academia lote vencido. Clico dentro dela. Aqui em ação, ele tem também outra possibilidade que eu acho interessante. Ações disponíveis. Clico aqui no sinalzinho de mais. Abrir janela do SAP. Olha, então, como se fosse uma setinha laranja, eu posso abrir uma tela através de um dado? Pode. Ele tem acionar pesquisa. O HANA, ele tem um mecanismo de pesquisa chamado Enterprise Search. Então, você poderia localizar alguma informação de acordo com o que está no gráfico. E abrir painel avançado, que é um tópico que eu vou demonstrar para vocês no final. Então, aqui, por exemplo, qual a informação que vai exibir para o usuário quando ele clicar com o botão direito no gráfico? Abrir item. Qual que é a tela? Deixa eu procurar aqui a tela do item. Aqui, ó, item, onde, item code, item number. Então, tem que colocar essa referência. Sempre a referência da consulta. Por isso que é normal, às vezes, você ter algum campo-chave na consulta, mesmo que eu não vou demonstrar para o usuário, mas isso vai facilitar muito na minha amarração. Então, eu tenho agora duas ações. Uma ação voltada para painel lateral e outra para abrir uma tela. Eu vou clicar aqui agora no gravar. Gravar. Gravar como? Salvar um novo. Para confirmar, se eu retornar lá dentro, eu quero ter certeza que ele gravou, né? Eu posso voltar lá, uma análise pervasiva, lote. Olha ele aqui. Eu tenho duas ações. Tranquilo. Agora eu vou carregar aqui no lápis. Modo de edição do meu cockpit inicial. Não vou eliminar ele, ó. Ele até, eu vou diminuir um pouco o tamanho dele, que agora, né? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Então, sinalzinho de mais. Dashboard. Lote. Academia lote vencido. Eu poderia ter procurado por academia também.
Clico aqui no sinalzinho de mais, ficou verde, bloco anexado ao meu cockpit. Retornar aqui na seta para voltar lá para o meu cockpit inicial. Apareceu aqui. Vou aumentar o tamanho. Clico nesse botão para salvar. Tá aí, atualizar meu cockpit. Olha que legal agora se eu clicar com o botão direito do mouse, hein? Olha quem aparece aqui, abrir item. Acabei de abrir o cadastro do item. Imagina a praticidade que isso vai ter para o usuário final, hein, gente? Então, cheguei lá na empresa. Vamos selecionar a empresa. Então, acabei de chegar, tomei o café. Digitei usuário e senha, o SAP Business One HANA abrirá o meu cockpit de acordo com cada bloco anexado a ele. Pode ser um KPI, um objeto de contagem, um dashboard. Nesse caso, eu tenho 2. Para o meu usuário, eu tenho 2. Então, aqui eu bati o olho e falei, nossa, que estranho, lote vencido. O item leite aqui tem esse lote aqui e tem outro. Deixa eu abrir o cadastro do item aqui. Botão direito, abrir item. Acabei de abrir o cadastro. Por quê? Porque eu coloquei uma ação lá dentro. E a barra lateral? Se você clicar aqui, ó, por exemplo, ó, vou navegar até outro registro. Ó. Se eu clicar aqui em análise, então você vai lá em visão. Lembra dos campos definidos pelo usuário? Ó, sumiu. Visão, campos definidos pelo usuário. Ele vai abrir essa tela UDF. E aí você vai clicar aqui em análise. Então ele vai mostrar para você o conteúdo do dashboard, que foi aquela ação que eu amarrei a essa tela. Então, na minha consulta, vamos entender um pouco no detalhe. Ó. Lote. Vou abrir a consulta só para a gente fazer um debug aqui um pouco simples. Então, qual que é o código do item? ITM006. Então, eu pedi para exibir lá na ação onde o código do item da minha consulta for igual ao código do item. ITM006 é igual a ITM4? Não, por isso que ele não trouxe nenhum. Próximo item. 5. ITM6 é igual a ITM5? Não. Próximo. ITM6 é igual a 6? Sim. Exibiu. Então, está na barra lateral. A partir do momento que você tem aqui visão, campos definidos pelo usuário, e o dado for correspondente à amarração que você fez, ele vai exibir na barra lateral para o usuário. Então, é outra praticidade que você tem aqui, deixando ele na barra lateral também. Aqui, se você modificar clicando na tabela, ele vai mostrar em formato de tabela. Então, poderia, dependendo da quantidade de dado, né? Às vezes vale a pena. Você bem aqui, bate e fala, eu tenho um só, qual que é o lote? Ó, 16/4/2022. Isso há 2 dias, né? Eu tenho o LT0001. Beleza? Clico aqui em formato de gráfico. Clicando no gráfico, ele vai carregar. Ele tem até um botão atualizar aqui, ó, que você pode atualizar em tempo real. Porém, conforme você vai modificando de dado, ele já atualiza para você. Então, dificilmente alguém vai ler um dado aí que ainda não foi carregado. Então, essa é a praticidade de carregar na barra lateral, onde você cria um dashboard através de uma consulta. Então, eu criei o dashboard lá dentro, uma análise pervasiva, vinculei a consulta e criei uma ação. Uma ação para exibir na barra lateral. Outra ação, botão direito, abrir. É um evento. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma tela. Uma tela relacionada ao quê? Cadastro de item. Qual que é a referência? Item code. Mais um exemplo. Agora eu tenho aqui clientes inadimplentes. Eu fiz uma consulta mais simples, só para mostrar a praticidade também lá no cadastro de parceiro de negócio. Gerenciador de consultas, dashboards. Aí eu tenho aqui inadimplentes clientes. Então, tem uma turminha aqui, ó, vários aqui, inadimplente. Então, uma consulta simples, apenas para demonstrar a funcionalidade. Análise pervasiva. Em seguida, novo dashboard.
clico na pasta, e eu não lembro agora onde salvei. Então, inadimplente. Ó, tem o dashboard, a categoria dashboards, e a categoria financeiro, e uma categoria contagem de objeto, que eu vou utilizar no nosso último tópico. Então, vou pegar aqui de dashboard. É importante você ter uma categoria, porque se o cliente ou usuário final solicitar suporte, você tem separado. É mais prático você ter uma categoria separado para esse tipo de situação. Carregou a estrutura? Clique em OK. Então, o que é importante? Valor pendente, medidas-alvo, valores, dimensões, card name e data de vencimento. Só que aqui, olha que interessante, eu vou colocar assim, para não ter que colocar a data completa, eu posso ter vários, vai ficar um monte de registro aqui. Eu vou fazer assim, eu vou especificar mês e ano. E eu posso colocar aqui top 25. Ah, mas eu vou exibir isso aqui na tela? Não, eu vou carregar na barra lateral para o usuário, então assim, nossa, se ele tiver mais que isso daqui, aí eu vou ter que ou aumentar aqui o limite, ou fazer uma outra consulta. Depende muito. Não podemos esquecer que o dashboard é aquela informação objetiva e rápida, mas eu posso deixar o limite maior e ter uma consulta complementar para o usuário também. Coloquei aqui a informação, então, treinamento. Poderia ter o nome? Bom, poderia. Se eu clicar aqui no card code, ó, ajuda, mas eu vou colocar na barra lateral, então já vai ter isso como referência. Então, eu vou tirar aqui o nome. Muito grande. Beleza. Agora ficou interessante. No mês 3, eu tenho todos esses clientes aqui. Eu só vou exibir na barra lateral. Se fosse para exibir no cockpit inicial, faria mais sentido ter o nome mesmo, porque aí a pessoa vai falar, mas quem é CLI002? Aí complica. A não ser que eu crie uma ação lá para abrir o cadastro, para abrir a nota. Poderia também. Depende muito da forma que você quer mostrar para o usuário final. Então, vou tirar aqui o nome, vou deixar só o código. Ação. Exibir na barra lateral. Títulos vencidos. Janela do SAP. Business Partner. É a tela que eu quero exibir na barra lateral. Dimensão do painel. Where. Quero exibir na barra lateral onde o código da minha consulta for igual ao Business Partner Code. BP, Business Partner Code. A tela não é Business Partner, então ele tem aqui o BP de Business Partner Code. Ok. Já fiz a minha amarração. Salvar. Academia. Títulos vencidos. Dashboard gravado com êxito. Fechar. Agora eu não vou chamar aqui no lápis, porque eu só quero exibir na barra lateral. Senão eu teria colocado mais informações, como o nome, para facilitar a identificação. Porque assim, aí eu vou acabar complicando o usuário, só mostrando o código lá dentro, ele vai ter que ficar copiando o código, anotando e depois procurando no sistema. Não tem muito sentido. Menu, parceiros de negócios, cadastro do parceiro. Vou navegar até o primeiro registro. Então, eu tenho aqui visão, campos definidos pelo usuário, ativado. Em seguida, clicar em análise. Títulos vencidos. Eita, seu Luiz Assis aqui, ó. Saldo da conta, 59.100. Só que títulos vencidos, deixar o cursor do mouse em cima, 16.340. Gente, olha a praticidade que o financeiro vai ter com isso daqui. Se eu clicar aqui agora, formato de tabela, ele mostra para mim também, ó, no mês 4 aqui, com vencimento, ó, 16 mil e pouco, tal. 16.340. Clique em formato de gráfico. Próximo, Ramo Sistemas. A Ramo Sistemas tem 56 mil saldo da conta. Por que eu estou falando isso? Porque, a não ser que esteja totalmente inadimplente, pode ser que esteja com algum título que ainda vencerá futuramente. No mês 3, 25 mil.
Próximo. Ô, Luiz, eu poderia ter... Ó, isso aqui tá em dia, hein? Ramo treinamentos. Próximo. Treinamentos ramo. Business One, tem um monte aqui, ó. Então, você vai olhando todos de acordo com a sua consulta. Qualquer divergência ou modificação, você tem que entrar dentro da consulta. Então, tem um monte aqui, você vai identificando. Luiz, eu poderia colocar uma consulta para mostrar os títulos em aberto? Sim. Se você fazer uma consulta, títulos vencidos, títulos em aberto, põe para você ver, o financeiro vai adorar. Imagina a praticidade. Qualquer usuário acessar um parceiro de negócio e verificar informações bate-pronto aqui em formato de gráfico. Lembrando que ele somente exibiu na barra lateral depois que eu fui em administração, inicialização do sistema, configurações gerais, exibir, ativar barra lateral. Gravem bem esse parâmetro. Por quê? Sem esse parâmetro, não adianta eu fazer a ação lá dentro. Pode dar aquela sensação de que é um bug. E não é. Repetindo, análise pervasiva. Você vai ter uma consulta salva e vincular essa consulta dentro do seu dashboard e atribuir no cockpit inicial ou barra lateral. Reforçando, como eu sou um superusuário, administração, inicialização do sistema, autorizações gerais. Então aqui, ó, para eu poder carregar na tela inicial, por exemplo, acho que foi vencido que eu coloquei, né? Títulos, não foi? Academia, títulos vencidos, ó. Caleb está sem autorização. Renato. Renato está como superusuário. Luiz Assis também, então não vai adiantar. Então deixei um exemplo aqui, o Caleb sem ser superusuário, então eu consigo atribuir a permissão. É importante, porque muitas vezes você pode ter vários disponíveis. Disponível para ser carregado é uma coisa. O usuário ter permissão é outra. Esses foram os exemplos relacionados à parte de dashboard, utilizando a análise pervasiva do SAP HANA. Obrigado.